O programa especial de hoje está quase chegando ao fim, mas antes eu quero convidar você a assistir 2 trechos de documentários que foram lançados neste espaço para comemorar os 30 anos da nova configuração do Ministério Público Federal. Um deles mostra como a atuação do MPF ajuda a transformar vidas. Junto com o Ministério Público. Procure o Ministério Público sim, não deixe de procurar não, vá lá, lute por aquilo ali que queira. Mas aí, como a gente entrou no Ministério Público, a gente conseguiu, né? O Ministério Público Federal, como fiscal da lei. A atuação do Ministério Público é muito importante. Hoje nós estamos na luta, na justiça, junto com o Ministério Público Federal. Nós estamos lutando para a Vale pagar a indenização para nós. Essa ação judicial ela foi realizada a partir do momento em que se constatou que não havia sequer sido estudado o impacto que os indígenas sofreriam com esse empreendimento. O aparelho com a cápsula de Césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo com a mão suja do pó, que ela passou a mão no chão, né? Aí uns 10 minutos depois ela começou com crise de vômito. O pó do Césio chegando na minha vida assim. O Ministério Público, ele ingressou com a denúncia, responsabilizando 5 médicos, dentre os 5, 3 radioterapeutas, um físico nuclear. Sou muito feliz de estudar aqui. Os muros ficaram mais altos, reformaram os muros, os portões, tudo, basicamente tudo. Sergipe era o pior estado da federação, não é mais, não ocupa mais essa trágica posição. O Ministério Público é um pontífice, é um fazedor de ponte entre a sociedade e o governo. E como essa história de um novo Ministério Público começou a ser construída, é o tema de um segundo documentário, Constituição Cidadã, um novo MPF. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O Procurador-Geral da República era nomeado em português e demitido em latim, se dizia na época, né? Eu diria que o episódio do Pedro Jorge catalisou uma vontade de se expressar, que devia estar em muita gente. Isso gerou, então, uma politização da associação que até então não existia. Chegou um comunicado do Ministério da Justiça que nós dessemos parecer favorável à União. Houve um protesto geral lá. Não, nós somos independentes, nós vamos dar de acordo com a lei. Foi a resposta que nós demos na hora. Antes, a Constituição com relação ao Ministério Público, anteriormente, só falava assim: o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Não mais nada. O que era Ministério Público ninguém sabia. E nem a Constituição. Havia um clima na sociedade de sair do regime autoritário e chegar a um regime de liberdades. Então o texto da Constituição, que foi produzido na Constituição, foi neste clima.
Então, uma Constituição como era democrática, uma Constituição cidadã, não podia ter um Ministério Público acanhado. Era assim, às 7, 8 horas da noite, estava todo mundo acompanhando. Mas a gente ficava até as 2 da manhã, porque tinha as reuniões secretas, né? Então, nessas reuniões é que havia o perigo. Eu já não tinha ilusões de que este papel de defesa judicial da União, o Ministério Público a perderia. E hoje posso dizer, naquela época eu tinha que falar isso com muita delicadeza, mas posso dizer que as duas instituições ganharam outra dimensão. A peculiaridade do Ministério Público Federal é que ele atua no Brasil inteiro, com todas as diferenças regionais que nós podemos identificar, né? Em alguns lugares a incidência maior de atuação era indígena, meio ambiente, em outras é consumidor. São medidas das mais diferentes naturezas que os membros do Ministério Público Federal têm que tomar, definindo o melhor instrumento jurídico e, sobretudo, o pedido exato que venha a atender o interesse público violado e, sobretudo, venha tirar a Constituição brasileira do papel. O desafio começou nos primeiríssimos dias do julgamento com a questão da sustentação oral, porque o Supremo definiu, atendendo a um pedido meu, que eu teria 5 horas para sustentar a acusação em relação aos 40. Pela primeira vez eu senti que a gente tinha passado uma ponte e tinha posto fogo nessa ponte. Então a situação não tinha mais retorno. O Ministério Público é a voz da sociedade brasileira perante o Poder Judiciário. Voz que nunca pode ser calada.